A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora no nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2022 as lições bíblicas da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Esta revista que nós estamos estudando nesse trimestre tem como tema os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Amém? Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 10, e esta lição de número 10 tem como tema a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Lembrando aos irmãos que as 9 lições anteriores estão aqui postadas no meu canal em uma playlist chamada A Igreja de Cristo. Amém? Vamos então aqui entender o conceito, do que é ser mordomo de Cristo. Vamos estudar nesta lição aqui 3 tópicos, cada tópico com seus subtópicos, muito importante, muito interessante para os nossos dias atuais. Amém? Nós temos então, irmãos, como texto áureo para essa lição, que será para o dia 4 de setembro de 2022. O texto áureo diz assim, E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Este texto está em Gênesis, capítulo 14, no verso 20. Aqui está de uma forma mais abreviada. Nós estaremos fazendo menção durante a lição de hoje na sua íntegra. Amém? A verdade prática, ela vem dizendo assim: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais do que um dever, é um privilégio e é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Amém? E eu ainda quero acrescentar aqui aos irmãos aqui, o que vem a ser aí o dízimo, essa palavra dízimo. Dízimo é a 10ª parte, E qual o seu significado cristão? Qual o seu significado para nós, É devolver 1/10 dos rendimentos a Deus por meio de sua igreja. É assim que nós entendemos. Ainda sobre a verdade prática, eu já tenho 2 referências bíblicas aqui para estar lendo junto com os irmãos. A primeira está lá em 1 Crônicas, capítulo de número 29. Vamos lá dar uma lidinha. 1 Crônicas, só encontrar aqui aos irmãos aqui. 1 Crônicas, capítulo de número 29, no verso de número 11 e verso de número 12. 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11 e verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Aqui ainda no verso 12 diz assim: E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Então, neste contexto aqui, tudo que Deus coloca nas nossas mãos para que nós possamos estar administrando vem dele. Ainda a respeito de falar aqui que é um privilégio podermos acordar, podemos respirar, podemos ter força para ir para o nosso trabalho que Deus também nos providenciou. Amém? Ainda aqui, irmãos, em Gênesis, capítulo de número 28, olha o que diz em Gênesis, um voto, que Jacó fez, muito conhecido dos irmãos. Gênesis, capítulo de número 28, no verso de número 20 e verso de número 20 até o 22, diz assim: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a minha casa, a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o
dízimo. Então aqui, o que Jacó estava nos ensinando aqui? Que o dízimo, ele é tanto nos traz bênçãos materiais como bênçãos espirituais. Olha lá a parte do verso 20, a parte A do versículo, diz assim, ó: e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, ou seja, Deus iria com ele, como foi com ele, isso espiritualmente, bênção para ele, a presença de Deus. E ainda lá no verso de número, no mesmo verso, ele fala assim, ó: e me guardar nesta viagem que faço. Ou seja, a parte de guardar o que? O corpo, o físico. Então, tanto nos traz aqui, ó, bênçãos espirituais como bênção material. Aí eu costumo aqui, irmãos, em minha opinião, né, deixar bem claro isso, que o dízimo é o quê? É a nossa materialização da nossa gratidão a Deus. É nós devolvermos ao Senhor, né, a décima parte, né? Como se você pegasse ali o seu salário ali e tirasse 10% dele e falasse, esse aqui, ó, não é meu, esse aqui é do Senhor, estou devolvendo por gratidão. É um privilégio poder exercer, poder saber que Ele me capacitou para executar o meu trabalho e eu ser grato a Ele através do quê? De abençoar a sua igreja, fazendo o quê? Dizimando, né? Devolvendo a parte. Essa palavra dizimar, ela tem aí no mínimo 2 significados, né? No nosso contexto aqui é devolver ao Senhor, né, o que é justo a Ele, o que é dele. E dizimar, no outro sentido, é acabar com tudo. Então, não é nesse sentido que eu estou falando aqui. Amém? Nós temos, então, como leitura bíblica em classe, para a nossa lição de hoje, Gênesis capítulo 14, do verso 17 ao verso de número 20. Né? Nós faremos menção de alguns versículos aqui durante a nossa lição de hoje. Temos, então, aqui ainda, irmãos, como palavra-chave, né, para a nossa lição de hoje, mordomia. E o que significa mordomia? Significa o quê? Essa mordomia cristã aqui é a administração dos bens que Deus nos deu. Não é mordomia no sentido de ser espaçoso, vamos usar essa palavra aqui, me perdoe, irmão, ser aquela pessoa folgada, não é isso. Mordomo do Senhor nesse sentido aqui é administrar aquilo que Ele nos deu. Amém? Então aqui na nossa introdução, podemos dizer aqui, ó, que nessa lição abordaremos a doutrina, ou seja, o ensino bíblico da mordomia cristã, que é a nossa palavra-chave, e eu já trouxe aqui aos irmãos, que significa o quê? Administrar o que Deus nos deu, ou que Deus colocou em nossas mãos, para que nós possamos estar administrando enquanto estivermos aqui nesta terra. Então, ó, mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu. É administrar os bens e bem, né, que Deus nos tem dado. Ainda faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Podemos ainda trazer aos irmãos aqui que nós vamos mostrar que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, disse aos irmãos lá no início, é um privilégio poder devolver o dízimo, ofertar na casa do Senhor por gratidão a Ele. Então não é um fardo, né? Longe de ser um fardo, é a expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Amém? Nós não damos o dízimo, como alguns dizem, nós não damos o dízimo para ser abençoados. Nós dizimamos porque nós já somos abençoados. É esse conceito que nós estaremos tratando na lição de hoje. Então aqui, irmãos, volto a enfatizar, né? Eu creio, eu professo e eu ensino que é um privilégio, né? Privilégio poder o quê? Poder estar devolvendo ao Senhor a 10ª parte e podendo estar ofertando na casa do Senhor. Caminhando para o tópico de número 1, temos aqui então, conhecendo o Evangelho da barganha. Temos 2 subtópicos nesse tópico aqui. No primeiro, diz assim, dízimos e ofertas como moeda. Aqui nós precisamos entender o seguinte,
que técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo, o autor da revista colocou aqui, ó. E o pior, irmãos, é o quê? É que é tudo em nome de Deus e da fé. Aqui, ainda podemos trazer aos irmãos que nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Olha, vê se pode, irmãos. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. E nós sabemos que esse ensino ele está errado. Olha que Pedro diz lá na sua segunda carta, vamos lá dar uma olhadinha, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, no verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor, olha só. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Olha o que o apóstolo Pedro já deixou aqui escrito para a gente, e nós vamos ainda enfatizar um pouco mais sobre a avareza lá no final da nossa lição de hoje. Então aqui, irmãos, podemos dizer, para entendermos este primeiro tópico, esse primeiro subtópico, que o que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado no quê? Numa prática de barganha, né? Nós vamos ler algumas referências mais para frente também, de que quem deu primeiro a Deus que ele não tenha dado antes, né? Nós vamos entender e vamos ler este versículo aqui na palavra do Senhor. Então, a doutrina do dízimo está se tornando o quê? Está se tornando aqui, ó, uma prática de barganha. Eu dou ao Senhor, mas se o Senhor me retribuir 100 vezes mais. E quando Deus, irmãos, ele não é obrigado a estar ali, né, debaixo, nós somos servos, nós que servimos. Deus, Jesus Cristo, é o nosso Senhor, e não é o contrário, eu mando, você faz. Não, eu peço, e pela sua misericórdia, se aprouve ao Senhor, o Senhor me abençoar. Só que assim, irmãos, eu já ouvi muitos testemunhos e muitos pastores, né, que nós acompanhamos e que já foram nossos pastores em congregações, ele dizendo, olha, dá o seu dízimo, entregue o seu dízimo, traga o seu dízimo na casa do Senhor e faça o quê? E faça um teste, né? Traga o seu dízimo para ver se Deus não abre as portas do céu, Deus não vem te abençoar. Por quê? Deus não fica devendo nada a ninguém, irmãos, essa é a verdade. Então, ó, no segundo subtópico aqui, nós temos o seguinte, ó, dízimos e ofertas como práticas legalistas. O que é legalismo? Legalismo era aquilo que estava ligado ali, né? É respeitar minuciosamente a lei. Vamos entender, ó. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. E nós sabemos, vamos ler lá em Efésios, capítulo de número 2, no verso de número 8 e 9, Efésios capítulo 2, versos de número 8 e 9, um texto que eu gosto muito de citar ele, não faz parte aqui da revista, mas aprove ao Senhor nos dar esta referência. Olha o que diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Vamos continuar aqui no nosso entendimento aqui, ó. O que acontece aqui com essas pessoas que acham, né, que o dízimo é legalista? Olha só, eles acham que quando elas são consideradas meritórias, olha só o que acontece aqui, ó. A salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina e nós acabamos de ler aos irmãos aqui. Então, para entender este subtópico de número 2, ó, evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário e não pelas nossas obras. Nós não merecíamos, né? Com a morte de Jesus Cristo, nós fomos resgatados, né? Ele consumou ali o que? O ato, o passaporte para a nossa salvação. Então, como sinopse deste tópico de número 1, podemos dizer aqui, ó, que a entrega dos dízimos e das ofertas não é barganha com Deus, nem prática legalista,
quero ainda ler uma outra referência bíblica aos irmãos, que o apóstolo Paulo nos deixou lá em Romanos, capítulo de número 11. Adotei várias referências aqui, né, para trazer aos irmãos nesta oportunidade. Romanos, capítulo 11, verso 35 e 36, diz assim, ó: ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Olha no verso 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Citei aos irmãos lá, né? Quem deu primeiro a Deus para que seja recompensado? É dele que vem todas as coisas. Amém? No tópico de número 2, nós vamos estudar também, ó, 2 subtópicos. O primeiro vai falar sobre o dízimo como uma prática da lei, e no segundo nós vamos estudar sobre o dízimo como uma contribuição imposta. Este tópico ele tem o seu tema assim, ó: a doutrina ou ensino, o ensino bíblico do dízimo sob ataque. A doutrina bíblica do dízimo, este sob é embaixo, porque sobre é acima, sob embaixo. Vamos lá entender então. Primeiro subtópico. A alegação mais comum dentre muitas outras que existem é que a prática do dízimo era um preceito mosaico, ou seja, ela estava na lei. Porém, vamos entender, ó, como vimos na leitura bíblica em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Gênesis capítulo 14, do verso 17 ao 20, né, que nós faremos menção agora aqui, ó, do que, ó, verso 19. E abençoou e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Olha, Deus possuidor dos céus e da terra. Verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? Então aqui ainda podemos dizer que, na verdade, vamos entender aqui o que acontece com quem não entende esta doutrina do dízimo. Ó, no mínimo os 3 motivos aqui a gente trouxe. Ó. Na verdade, ó, há uma justificativa muito plausível para quem se exime ou se nega a devolver seu dízimo. Primeiro, o amor ao dinheiro, né? Não é o dinheiro que é pecado, é o amor a ele. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 10, os irmãos vão encontrar essa referência aqui. Uma outra situação, uma má administração do quê? Dos seus ganhos. A pessoa deixa para dar o dízimo depois que paga tudo, sendo que são as primícias. E aí alega, olha, não está sobrando, não está dando. E não é a da sobra, o dízimo é o quê? A 10ª parte do que nós recebemos. E uma outra coisa que a gente pode ainda colocar aqui, irmãos, é o quê? É porque muitas pessoas, infelizmente, elas estão presas à avareza. Elas são o quê? Avarentas. Lá na sinopse eu vou trazer um texto lá de Hebreus sobre o que diz a respeito de avareza. Amém? Então, ó, o amor ao dinheiro, má administração do que ganha, ou em vez de tirar ali primeiro, deixa para tirar depois, né? E nesse caso aqui, pela própria avareza da pessoa mesmo. Segundo subtópico, diz assim: o dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. Disse aos irmãos aqui, e vou agora enfatizar com parâmetros bíblicos, com referências bíblicas. Nós acreditamos que, cremos e professamos e ensinamos que o dízimo é o que, irmãos? É a materialização do que? Da gratidão que nós temos por Deus, por Ele ter nos propiciado o que Ele vem nos propiciando. Não é uma moeda de troca. Nós abençoamos porque nós já somos abençoados. Olha aqui então, vamos entender esse subtópico aqui, ó. Base bíblica. Ó. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. E diz assim lá em 1 Coríntios capítulo 9, no verso de número 13, ó: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Aí, ó, olha só o que o comentarista da revista nos colocou aqui, ó. O apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Cabe uma pergunta agora que ele deixou aqui pra gente aqui, ó.
Se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que ele, Paulo, usou esse argumento? É uma pergunta que o comentarista da revista deixou aqui, que faz nos refletir. Como sinopse deste tópico de número 3, nós temos aqui o seguinte, que o ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o quê? O pecado da avareza. E aí eu falei aos irmãos em Hebreus, Hebreus capítulo de número 13, vamos lá dar uma olhadinha? Hebreus capítulo 13, no verso de número 5. Vamos lá abrir a nossa Bíblia, Hebreus capítulo 13, no verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Então aqui nós enfatizamos o que? No mínimo aí umas 3 causas. O ser avarento, o administrar mal, né, os ganhos ali, e também o que? O amor excessivo, o amor ao dinheiro. O dinheiro como? Jesus vai dizer que não podemos servir a 2 senhores, né? A Deus e a Mamon. E Mamon aqui é riqueza, né? Vem de dinheiro aí. Caminhando para o tópico de número 3, nós vamos tratar aqui sobre a doutrina bíblica da mordomia cristã. Já expliquei aos irmãos o que significa mordomia. Nesse sentido aqui, mordomia é administrar, volto a dizer, enfatizar, é administrar aquilo que Deus nos deu para que nós possamos estar cuidando. Então aqui também nós temos 2 subtópicos. O primeiro subtópico ele vem trazendo assim, Deus o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o Provedor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Esse salmo está lá no Salmo de número 24, no verso de número 1. Ainda lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no verso 24, encontramos o seguinte texto. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Amém? Então aqui ainda, irmãos, podemos trazer aos irmãos que é Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha a possuir. O sábio Salomão sabia muito bem disso quando escreve lá Provérbios capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz dores. Amém? Então aqui ainda podemos trazer aos irmãos aqui, já indo para o subtópico de número 2, que tem como tema o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Vamos lá então. Outro princípio igualmente importante no que é concernente à mordomia cristã está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. Aí aqui o autor da revista ainda vem nos trazendo o exemplo, né? Que quando Deus criou o Jardim do Éden e colocou o homem lá, esse fato já aparece desde a criação. Desde quando Deus criou o homem, né? Colocou no Jardim do Éden e falou para ele tomar conta ali. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros. Somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata deste assunto na esfera ministerial. Ele diz assim lá em 1 Coríntios capítulo 4, no verso 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Então, somos dispenseiros, não somos donos, ou seja, nós cuidamos, não somos proprietários. Quando usamos esse princípio para todas as áreas da nossa vida, experimentamos o cuidado e zelo de Deus. Como eu disse aos irmãos do exemplo, né? Que às vezes nós somos desafiados a estarmos ouvindo e, através da nossa parte, fazer a nossa parte em devolver aquilo que é do Senhor, né? Nós vemos que a bênção do Senhor ela chega até a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Então aqui o autor da revista, ele traz para a gente aqui ainda, que quando Paulo escreveu aos Coríntios, né, o apóstolo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, no verso de número 9. E aqui ainda, irmãos, voltando a falar, falei que a gente ia comentar um pouquinho sobre a avareza,
voltando a falar sobre a avareza, a avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo Paulo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como nós já falamos aos irmãos lá em 1 Timóteo capítulo 6, no verso de número 10. Como sinopse desse tópico, nós temos o quê? Que a doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor e o homem como seu dispenseiro. Vamos lá ler Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, no verso de número 19. Anotei aqui aos irmãos também. Filipenses capítulo 4, no verso de número 19. Texto também muito conhecido dos irmãos, mas que aprove ao Senhor nos trazer nessa oportunidade. Diz assim, ó: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Entendemos aqui que Deus é que supre as nossas necessidades. Ele é o nosso provedor nesta vida e na vida vindoura. Temos como conclusão para a nossa aula de hoje, irmãos, o quê? Que ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. E ainda podemos dizer que cremos, professamos e ensinamos que a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela é real, ela é existente. Há um ensino e que não pode ser deixado de lado. Então, entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 11, e a lição de número 11 terá como tema a sutileza das mídias sociais. Olha quanto tema bom e tema forte aqui para a gente estar estudando. Que Deus em Cristo Jesus esteja abençoando a sua vida, sua família, o seu trabalho, o seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém?